de Êxodo, capítulo 14, somente o versículo de número 15, vai nos dizer assim: E então disse o Senhor a Moisés: Por que clama a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos povos, aos filhos de Israel que marchem. Amados, em Êxodo aqui no capítulo 14, vemos mais uma parte do grande livramento que Deus fizera à vida dos filhos de Israel. Vemos aqui no capítulo 14 que Faraó muda agora de ideia e deixa o povo de Israel seguir viagem pelo deserto para a finalidade de adorar a Deus. Em consequência, amado, ele envia carros de guerra agora, porque ele se arrepende, a ira entra. Logicamente que havia um posicionamento de Deus, logicamente que havia o interesse de Deus, agora nessa atitude de Faraó. Carros de guerra ali contra os israelitas, que a esta altura estão cercados pelo Mar Vermelho, por montanhas, e atrás estava vindo os carros de guerra e com seu líder maior, Faraó, junto deles. Não fosse, querido, a intervenção de Deus agora seria um dos maiores massacres da história do povo de Deus. Agora o grande líder Moisés, vendo os egípcios ali se aproximarem, vendo na frente o mar, as suas laterais, vendo grandes montanhas a qual o povo não conseguiria transpor, vendo os egípcios ali se aproximar, os israelitas entram agora em pânico e começam o que você vê muitas vezes aqui no livro de Êxodo, a reclamar do Senhor e de Moisés. É assim, querido, geralmente quando entramos em situações difíceis, não reconhecemos o nosso próprio erro. Queremos achar um bode expiatório. Queremos, querido, falar e jogar a culpa em alguém, Becker. Queremos dizer que alguém tem culpa e nunca tomamos nós como culpado das escolhas erradas, das atitudes erradas, das falas erradas, dos desejos errados. E não era diferente com os israelitas. Eles começaram a murmurar contra Deus e contra Moisés, o grande líder que o Senhor tinha levantado. Contudo, Moisés, já bem maduro pelo que havia acontecido até ali em seu relacionamento com Deus, os tranquilizou dizendo que o Senhor lhe daria um grande livramento. Moisés, ele absorveu a crítica. Moisés ali agora, querido, maduro, porque ele sabia quem ele era em Deus e quem era Deus na vida dele. Ele tranquiliza o povo e diz: olha, observem agora os egípcios que hoje em vê, e se preparem, porque amanhã não verás mais, porque grande será o livramento que o Senhor vos fará, que o Senhor lhe dará, meu querido. Eu não sei quem você tem culpado pela vida que você tem vivido fora da presença de Deus. Eu não sei, querido, a quem você tem proferido a palavra de ofensa em dizer que tudo isso está te acontecendo por causa desse, daquele e daquele outro, e não tem reconhecido que a maior pessoa que te conduziu a esse erro
foi você mesmo. Em meio, querido, a tudo isso, Moisés agora, ele procura um direcionamento daquele a quem poderia direcioná-lo da melhor forma possível. Em meio a tudo isso, Moisés agora procura ouvir a voz de Deus e lhe pergunta, ao buscar ouvir a voz de Deus, ele ouve a pergunta que acabamos de ler e disse Deus a Moisés: por que clamas a mim? Será que você, querido, dentro de toda essa diversidade, de toda essa luta, de toda essa circunstância, você procurou ouvir a voz de Deus ou está procurando ouvir a sua própria vontade, o seu próprio eu? Moisés, em meio a circunstância difícil, ele procura ouvir a voz de Deus, ainda que a voz venha em forma de uma pergunta: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que sigam, avante, que marchem. Há momentos na nossa vida, querido, que precisamos ter atitudes de verdadeiros adoradores. Há momentos na nossa vida que Deus te chama para acreditar naquilo que não tem existência. Porque, querido, o homem sem fé, ele não conseguirá entender as coisas de Deus. Deus conclama agora, ou chama Moisés a ver, a agir, a tomar uma atitude, a dizer àquele povo que tenha mais atitude, que marchem. O Senhor deu ordem a Moisés para que ele estendesse a vara, porque o mar vermelho se abriria e eles passariam em terra seca. Perdão. Se você está buscando a direção de Deus, não queira ouvir aquilo que você acha, mas aquilo que é necessário para que os faraós sejam derrotados na sua vida, para que o mar vermelho te sirva. Você tem que ter fé, querido. Você tem que acreditar. É como disse a nossa querida missionária Leila na sexta-feira passada, quando ela pregou sobre esse texto. Por que clamas a mim? Moisés diz ao povo que marche. Querido, todos podem estar estacionados. Todos podem estar desacreditados, mas aquele que é fiel a Deus, aquele que tem fé, aquele que anda por princípios e não por vista, aquele que acredita na palavra, o mar vai ter que lhe obedecer. Faraó vai ser consumido, querido, na obediência do mar. O mar consumirá o faraó que te persegue. Mas se te mostrares frouxo no dia da angústia, tua força de nada valerá. O Senhor tem ordenado o que a sua vida? O Senhor tem ordenado que você largue esse mundo tenebroso, largue os vícios, largue os relacionamentos que a Bíblia diz que você não deveria ter. O que Deus está te direcionando? Qual é a atitude que Deus está exigindo que você tome nesse dia de hoje? Qual é, querido, a palavra que Deus tem direcionado à sua vida e você não tem? Qual é, querido, a palavra que Deus tem te direcionado e você não tem dado crédito? O Senhor deu ordem a Moisés
nela estava a vara que Deus havia colocado nas mãos de Moisés, o seu cajado. Qual é o cajado que Deus tem colocado nas tuas mãos? Qual é a fala que Deus tem falado contigo nesses dias? Toque com as palavras de Deus, querido, nas áreas da sua vida que não querem se abrir. Ouça a palavra de Deus e profira a palavra de Deus diante desse mar vermelho. Haja diante dessa situação como um bom soldado, um soldado que marche sempre avante. Sim, toque nas águas, Moisés, e o mar da sua vida se abrirá. Não se preocupe com Faraó. Quem irá dar cabo de Faraó é o mar que vai passar lhe obedecer quando você aprender a ouvir a voz de Deus. O mar vermelho se abriu, querido. O mar vermelho se abriu. E outro detalhe, enquanto Moisés marchava, Deus liberou o anjo que fosse até a retaguarda de Moisés. Ei, querido, o exército do céu está contigo nesse dia. Enquanto você trava sua luta com os mares da sua vida, Deus está enviando um anjo para a sua retaguarda, querido. Deus está enviando, porque enquanto Moisés lutava com o mar, enquanto Moisés fazia a vontade de Deus, a palavra de Deus se cumpria na vida de Moisés. Enquanto Moisés fazia o que Deus havia pedido que lhe fizesse, enquanto isso o anjo do Senhor foi bloquear o avanço dos egípcios. Enquanto isso, o anjo está, querido, se você entende essa palavra hoje, Deus está enviando o maioral do seu exército para agora bloquear esse egípcio que te persegue. Deus está dando ordem agora ao teu favor. Vai haver um bloqueio de Deus, querido, no teu perseguidor, e a coluna de nuvem que estava à frente do povo ficou entre eles e os egípcios. Meu querido, há um poder de Deus se manifestando nesse dia para você que tem guardado a sua fé, para você que não tem se apossessado da fé, para você que não tem se esfriado nesse momento de adversidade. Há uma coluna, querido, uma coluna de nuvens entre você e seu egípcio agora. Há um anjo, aleluia, degladiando agora a sua vitória neste dia, mas só para aqueles que são obedientes quando ouvem a voz de Deus. Deus envia o anjo à retaguarda do povo dele para bloquear ali a Faraó. Deus envia ali a coluna que estava na frente do povo ficou agora entre ele e os egípcios. Para os egípcios a nuvem era escuridão, mas para os israelitas ela iluminava. Sim, querido, para o povo de Deus a luz, e para aquele que te persegue as trevas vão encobrir eles, e eles vão ficar confusos nesse dia. Grande é o poder do seu Deus, não duvide nisso. Grande, ainda que você não está vendo solução, continue ouvindo a voz de Deus esse dia que te diz: siga, avante, avance sobre este mar, porque ele vai te obedecer, porque assim é a palavra do Senhor para minha vida, para nossa vida e para a sua vida. Moisés estende a mão sobre o mar. Quando Moisés estendeu a mão sobre o mar, e eu libero essa palavra, ao você estender as suas mãos hoje sobre esse mar bravio, sobre esse opositor que é sobre a sua vida, as águas do mar vermelho se abrirão nesse dia.
tal como o Senhor havia dito. O Senhor fará na sua vida, como o Senhor tem te dito. Acredite nisso, vai acontecer. O povo começou a atravessá-lo. Ei, querido, comece a atravessar, porque quem te garante a vitória é o Deus forte e todo-poderoso. Passado um bom tempo, o Senhor começou a causar muitas dificuldades ao exército de Faraó. Eles perceberam que era o Senhor, mas mesmo assim continuaram obstinados. Ei, querido, deixe os obstinados continuarem a te perseguir. Não preocupe com ele. Eles sabem que o Senhor é contigo e na hora certa o Senhor dará cabo desses obstinados. Sim, na hora certa, o Senhor dará cabo a estes obstinados. Aconteceu, querido, com Faraó. Aconteceu, querido, com os egípcios. Aconteceu que quando os egípcios finalmente conseguiram chegar ao mar e tentaram atravessá-lo, o que o mar fez? O Senhor deu ordem a Moisés para que estendesse novamente a mão para que as águas fechassem sobre eles. Queridos, o mar que era dificultoso para o povo de Deus, agora se tornou uma arma poderosa para tragar os obstinados egípcios. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida nessa manhã, meu querido, início de tarde. Dê ordem agora aos mares bravios da sua vida, porque esse mar vai se tornar favorável na hora certa. Ele vai se tornar o seu melhor amigo na hora certa. Aquele que era obstáculo para Moisés e o povo de Israel passou a ser ferramenta para destruir um dos seus maiores inimigos da época. Diz ao mar agora, querido, que fechem sobre este perseguidor, e o mar bravio vai te obedecer. Essa situação que era desfavorável vai se tornar favorável, porque você está obediente à voz do Senhor. Aconteceu que quando os egípcios finalmente conseguiram chegar ao mar e tentaram atravessá-lo, o Senhor deu ordem a Moisés. O Senhor está te dando ordem neste dia, irmã Guinelina. O Senhor está te dando ordem neste dia, missionária Simone, para que você diga a este mar agora que as águas se fechem sobre os faraós que te perseguem. E foi quando aconteceu neste dia. Todo o exército de Faraó foi destruído nas águas do Mar Vermelho. Meu querido, esse Faraó está sendo destruído hoje. Essa diversidade, o Senhor está te ordenando hoje. Profetiza sobre ela, profetiza sobre ela, profetiza, porque ele hoje cairá diante de você. Sim, Faraó foi destruído, querido. Faraó foi destruído. O efeito sobre Israel, vendo que havia acontecido, o Senhor os livrou do poder de Faraó. O Senhor te livra nesse dia do poder desse Faraó. Faraó do vício, Faraó, querido, do terrorismo, Faraó, querido, do desemprego, Faraó, querido, da doença. Ele te livra disso tudo hoje. O Faraó vai ter o fim. Hoje
vida. Esse faraó não tem poder diante da autoridade que está sobre a sua vida. Esse faraó não tinha poder contra a autoridade que estava sobre a vida de Moisés, porque a vara representava a autoridade que Deus havia dado a Moisés. Há uma autoridade sobre a sua vida, há uma unção sobre a tua vida, a unção que despedaça todo o jugo desse faraó está sobre você. Estende as suas mãos agora e decreta o fim desse faraó. Decreta o fim dele. Deus o livrou do poder de faraó e do poderoso exército que ele possuía. Os israelitas temeram. Os israelitas temeram a Deus e creram no seu poder. A quem você tem temido a situação a Deus? Tema o Senhor e creia no poder dele sobre essa enfermidade. Creia no poder dele sobre essa adversidade. Creia e tema ele, querido, em dias difíceis, e ele te recompensará, querido, entregando a sua vida às promessas que ele te fez. Sim, sim, meu querido. Sim, meu amado. Olha a instrução que Deus está te dando hoje. Disse o Senhor a Moisés. Primeira instrução, pastor Ayrton, é: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampe perto de Migdol e o mar. Acampe à beira do mar, de fronte de Baal-zefon. Pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Terceira, então endurecerei o coração de Faraó, e ele o perseguirá. Todavia, eu serei glorificado. Escute isso. Eu endurecerei o coração de Faraó. É por isso que está muito difícil. É por isso que parece que a sua situação não tem fim. É porque Deus está no controle dela. Deus estava no controle. Olha a terceira orientação que Deus dá a Moisés. Então endurecerei o coração de Faraó, e ele o perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do Faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Assim fizeram os israelitas. Que governa a sua história, que governa a sua vida, que controla os mínimos detalhes do contexto familiar a qual você vive, Diácono Carlos Beroli. Deus está no controle do seu ministério. Deus está no controle. É por isso que passamos tanta adversidade e perseguição. E esse faraó tem caído diante de ti. Sim. Teremos a ruína dos opositores à nossa vida e ao nosso ministério. Não tenha medo, meu amado. Não tenha medo, minha amada. Não tenha medo. Ao aproximar Faraó,
Os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam em direção deles e ficaram aterrorizados. Quem sabe você está aterrorizado com tudo que está te acontecendo, te faltam força, falta credibilidade no Senhor. Eles ficaram aterrorizados, mas não procuraram os vícios, não procuraram o braço de homens nem de mulheres, não procuraram autoridades governamentais, porque eles não podem fazer nada, porque eles estão perdidos, não tem temor do Senhor. Mas o que eles fizeram, pastor Leonardo, quando eles ficaram aterrorizados, eles clamaram ao Senhor, eles suplicaram ao Senhor. Moisés clamou ao Senhor. Quando ele não sabia a solução, a determinação, ele clamou ao Senhor. Quando Moisés não soube o direcionamento, assim todo líder, quando não sabe a direção que tem que tomar, ele clama ao Senhor e espera ansiosamente ouvir a voz do seu general. Eles disseram a Moisés: foi por falta de túmulos, murmuraram. O povo murmura, mas o líder clama. O povo caça um bode expiatório, mas o líder busca a direção daquele que o vocacionou. Quem, querido, você tem buscado? Quando o povo reclama com Moisés, Moisés respondeu ao povo: não temas, fiquem firmes, vejam o livramento que o Senhor lhe trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vê. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalme-se. Ei, acalme-se. O Senhor está lutando por você. Acalme-se. Acalme-se. Acalme-se, querido. O Senhor está lutando por você. Quieta o seu coração. Acalma-se. Calma. Respira fundo. O Senhor está lutando. O mar tão bravio, querido, vai ter que receber o seu comando e ele vai obedecer. Dê voz de comando a esse mar bravio que te atormenta aí agora. Você vai atravessá-lo pelo meio do mar em terra seca, como disse o Senhor. Sim, meu amado. Quem vai ter que se preocupar com o mar não vai ser mais a sua vida, mas vai ser os perseguidores que te oprimem. Os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à tua direita, uma parede de água à tua esquerda. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam,
mas permanece para sempre. A Bíblia diz que 1000 cairão à minha direita e 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei atingido. Naquele dia, Deus salvou os israelitas, Deus salvou Israel das mãos do egípcio. E eu quero ser profeta de Deus nesse dia. Deus está salvando a sua vida dos egípcios. Nesse dia, Deus nesse dia, Deus está te salvando. Deus está te salvando, querido, dos egípcios neste dia. Deus está te salvando deste mar bravio neste dia. Sim, querido. Creia nisso. A praia teve que receber, querido, os egípcios agora mortos, juntamente com seu faraó. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Se prepare, querido, para ver o grande agir do Senhor contra esse egípcio que te persegue. Os israelitas temeu o Senhor. Eles colocaram a confiança dele no Senhor e também em Moisés. Acredite, querido, que o seu líder é um instrumento de Deus para te salvar em tempos difíceis. Lógico que temos líderes e líderes. Alguns, queridos, estão vertupando a palavra. Alguns estão vendendo milagres, trocando milagres por coisas que a palavra diz que é de graça. Eu quero orar por você agora, querido. Eu quero ser o Moisés da sua vida neste dia. Eu quero usar, querido, do cajado que Deus colocou nas minhas mãos para dizer para você: pare de olhar a força dos egípcios que te perseguem e foque na obediência da palavra do Senhor. Eu quero orar por você, porque há um lugar em Deus para a sua vida. Há um lugar em Deus para você, querido. Eu sei que você pode estar enfrentando vendavalhos, mas o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Feche os teus olhos aí, querido, e ore agora. Ouça o conselho de Deus te dizendo: vá avante. Pare, ainda que todos deixarem de acreditar, acredite, rompa, vá adiante, diz ao povo que marche. Aleluias. Escute. Rabada calavaraba xara calamandarábia. Le calavará surimene calaçaio. Raixou de canta. Ramantu bende calaçaio. Recebe aí, querida, este louvor como palavra de Deus para sua vida. Ra surimene calavará surimanai.
saio. Sinto o que eu estou sentindo. Recebo o que eu estou recebendo, querido. Marche, Israel. Ele tudo pode e Ele te viu hoje. Aleluia. Rabandará, Sulicalavaraba, Xandarábia. Deus, aumente a fé dessa mulher e deste homem. Pai, quem sabe, Deus, o mar bravio já, ó Pai, se opôs a ela. Atrás está os egípcios e o seu faraó dizendo que ela não irá conseguir, que ele não irá conseguir, Deus. Mas eu venho, Pai, na autoridade do nome do Senhor. E digo para ela, e digo para ele hoje, marche, vá adiante. Há uma promessa sobre a sua vida. Há uma palavra de Deus que diz para você, não tema os egípcios que hoje vê juntamente com o seu faraó. Hoje Deus pelejará e está pelejando por ti. Recebe a tua vitória, recebe a tua vitória, receba a promessa de Deus aí agora, receba cura no seu corpo físico, na tua alma, na tua fé agora, no teu espírito, receba o milagre de Deus agora, receba o milagre de Deus aí agora, querido, receba o milagre de Deus, receba o milagre de Deus. Clame o nome dele, Moisés. Escute ele agora. Sim, querido. Seja abençoado, querido. Seja abençoado agora neste momento. Eu libero essa palavra sobre a sua vida e agora. Vai ficar esse louvor de fundo. Vendavais, Shirley Cavalhais. E eu quero, querido, aqui me despedir de você. Pedindo você que seja um parceiro, um contribuinte, um favorecedor do poder de Deus na vida das pessoas. Contribua com a Igreja Metodista Wesleyana, orando, se fazendo membro, enviando o seu dízimo e sua oferta. Através da agência 0166-X, conta poupança 43606, dígito 2 do Banco do Brasil. Você envia aí o seu dízimo, a sua oferta, o seu voto, querido, que você fez com Deus, e ajuda a Igreja Metodista Wesleyana a buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Também você pode entrar em contato comigo pelo 033-9882-6732. Essa obra precisa de pessoas fiéis como você. Entre em contato comigo pelo WhatsApp 033-9882-6732. Você fala direto comigo e eu te passo a chave do Pix aí, para que você possa fazer suas contribuições. No mais, querido Deus, acrescente 30, 60, 100 vezes mais. Quero agradecer aqui a parceria da Mercearia Açougue Rodrigues, MA Variedades, KM Bikes, na direção do tio Bené e do Buffet Ferreira aí. Queridos, são empresas que têm acreditado no poder de Deus, na unção de Deus sobre a minha vida e investido em vidas através da Igreja Metodista Wesleyana. Seja também um parceiro. Que Deus te abençoe. Retornaremos, se Deus quiser, no sábado, se eu amanhecer como hoje, o melhor da coluna aí, e poder
Que Deus te abençoe, que Deus eleve a face dele sobre a sua face e tenha misericórdia de ti. Que Deus, querido, resplandeça o rosto dele sobre o seu rosto e te dê a paz. A paz do Senhor. Obrigado a cada um que está aí. Compartilhe essa live. Seja, querido, um parceiro. Contribua. Envie o seu dízimo, envie a sua oferta. A Igreja Metodista Wesleyana precisa da sua parceria para continuar investindo em vidas. Seja abençoado. Beijo no seu coração. A paz do Senhor. Que Deus te abençoe.